amor, vamos. Aí a irmã atendeu, a irmã ligou, ela atendeu, a discípula, aí a outra irmã disse: nós estamos aqui separando, já decidimos, eu já estou arrumando minhas coisas, é porque, e ela: minha filha, vamos conversar amanhã. Não, vamos conversar amanhã. Não, eu vou me embora, eu já vou para a rodoviária. Tá bom, a gente já chega aí. Oh, alegria! Não tem jeito, não tem que ir lá. E eles foram, e quando chegaram lá, encontraram aquele ambiente de alegria na casa que você não imagina, de paz, cada um para o lado, emburrado, e o outro, e eles sentaram, colocaram os dois, e a irmã começou a falar, a discípula que estava dizendo que ia embora, falou. Aí ele me contando, esse discípulo, que enquanto ela falava, ele discretamente olhou para o relógio assim. Ele disse: meu Deus, ele só que ele: meu Deus, já é quase 1h da manhã. Aí ele disse que pensou com ele assim: e a minha mulher nem falou ainda. Ou seja, falou a discípula, aí vai falar a minha mulher, aí vai falar o homem, ainda vai falar eu. Vamos sair daqui de manhã. Mas queridos, eles ficaram lá até a hora que foi necessária. Deixa eu dizer algo para vocês. Esse casal que naquele dia estava de malas prontas, a mulher para ir embora, voltar para a terra dos seus pais em Minas, para a glória de Deus, hoje eles são pastores aqui no estado do Pará, na cidade de Parauapebas. Você pode dar um forte aplauso a Jesus por isso? Vai sempre valer a pena, sempre. Eu acompanho, eu sigo eles nos seguem também no Insta. Sabe o que eu estou falando, né, amor? E eu vejo aquele casal rompendo, frutificando, crescendo na Assembleia de Deus lá, pastor. Hoje estão construindo um templo lá. Meu Deus, que casal lindo, maravilhoso. Mas eu sei de onde Deus os tirou. Resultado da mão de Deus, mas através de um discipulado que sentou, sem se preocupar com quanto tempo tinha que gastar, investir. No outro dia tinha que trabalhar. Foram trabalhar cansados, foi exaustivo. Mas hoje eles olham para aquele casal e para aquela família: valeu a pena e sempre vai valer a pena. Sempre. Bem forte esse aplauso ao Senhor. Se é para Ele, dá glória a Deus. Só quem já experimentou a mesa de um discipulado, ou um discipulado à mesa, sabe o valor desse ambiente, o valor desse tempo investido. Eu costumo dizer, e isso tem saltado muito ao meu coração. Repita comigo, por favor, a questão. Perdão, repita comigo: não é sobre tempo, é sobre prioridade. Isso muda tudo. Muitas vezes nós vivemos dizendo que a gente não tem tempo, mas a gente encontra tempo para tudo o que a gente quer. Sim ou não? Eu estou sem tempo, mas eu preciso malhar. Vou nem que seja no Corujão, mas eu vou malhar. Eu estou sem tempo, mas me convidaram para um churrasco, eu vou nem que seja debaixo de chuva, mas eu não vou perder esse 0800. Eu estou sem tempo, mas tem uma viagem esse final de semana para Salinas, para São Luís, lá para uma praia, lá para uma chácara. Estou cansado, estafado, tem sido exaustiva a minha semana, mas eu vou. Eu digo sempre que antes de conhecer a Cristo, para onde me chamava eu ia, nem que fosse em cima de caminhão, nem que fosse a pé. Aí quando eu venho para Cristo, eu fico estabelecendo limites, condições, e a minha alma está sempre dizendo para mim mesmo: eu não tenho tempo. Não é sobre tempo, é sobre prioridade. Quando nós começarmos a dar a devida prioridade, entendendo que Jesus disse assim: olha, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Embora Jesus está dizendo: olha, eu tenho tudo o que você precisa e mais, eu vou acrescentar na tua vida além do que você precisa e do que você quer. Eu tenho recompensas para você além da tua expectativa. Mas Jesus está dizendo: busque o reino de Deus em primeiro lugar. Queridos, buscar o reino de Deus, priorizar o reino de Deus, tornar o reino de Deus
a minha prioridade não significa abrir mão da minha vida, não significa lançar mão dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus propósitos. Significa que eu vou continuar seguindo na direção dos meus sonhos, pedindo a Deus para que Deus me conceda a graça para realizá-los, mas que o Senhor vai poder contar comigo sempre, todos os dias, o dia todo, se for necessário. Eu estarei disponível para fazer cumprir o propósito de Deus sobre a terra. Aliás, o Senhor me salvou para isso, o Senhor me alcançou para isso. Um dia alguém investiu tempo na minha vida. Eu dizia outra vez que aqui estive, sobre um jovem que toda semana ia no meu local de trabalho. Ele chegava para mim e dizia: ó Madunha, a teta de doido e toma Salvador. Eu nem entendia direito o que aquele jovem dizia, mas toda semana ele estava lá. Toda semana ele estava lá. E eu lá queria saber desse negócio de ateitar de doido. Eu queria ir para o Gigantão no final de semana, depois para o Castelinho até amanhecer o dia. Mas ele estava lá plantando. Ele sentava na minha mesa, na minha sala de trabalho. Eu era diretor de jornalismo naquela emissora. Ele sentava na mesa e ele ficava batendo a mãozinha dele assim, bem maguinho, um adolescente. Madunha, teita de doido. Ele falava assim enroladinho: teita de doido, toma Salvador, de doido, a tua Taubatã, Madunha. Bendito seja Deus pela vida daquele rapaz. E hoje eu estou aqui. Eu me lembro de um parente de meu amor. A família de meu amor é do Ceará, cidade de Icó, uma cidade centenária muito bonita. Meu amor é cearense da Gema, pense, daquela que a tia ensinou assim: minha filha, na nossa família, divórcio nunca, viúva talvez, dependendo do que o marido faça. E ela me disse isso de cara. Foi quase essa a declaração de amor no altar: separação nunca, viúva talvez, dependendo do que tu faça. Já deu o recado. E eu lembro que quando nós fazíamos essas viagens para lá, nós visitávamos os parentes, e tinha uma casa que nós íamos, que eles sempre nos recebiam. Nós sentávamos à mesa e eles preparavam aquele banquete para nos receber. E ali tinha um primo dela que ele comia muito rápido, ele comia ligeiro ali, apressado na mesa. E ele comia e saía da mesa e ia se trancar no quarto. Eu até então não entendia aquele comportamento dele. Por que ele abria mão daquele ambiente de comunhão, de descontração, de alegria, de risos, para se isolar? Ele sentava na mesa, ele orava, calado comia, calado saía, e nós ficávamos ali com o pessoal até um determinado tempo, e ali no quarto ele se isolava. O que é que isso estava denunciando? Hoje eu compreendo isso, que ele não queria permitir conversas ali à mesa. Ele não estava disponível a ouvir e nem a falar. Não havia naquele homem disponibilidade para se abrir. Não havia nele interesse em ser tocado, porque afinal ele sabia que estava sentando à mesa com um casal de pastores. E ele sabia que inevitavelmente o assunto ia se inclinar para as questões do reino. Quem compreende isso? Sabe quando alguém olha para você e diz assim: eu não quero nem sentar com essa aí, porque essa aí só fala de Jesus. Ou talvez você mesmo diga: eu não quero nem sentar com a pastora esses dias, porque se a pastora sentar comigo, meu Deus, eu vou ter que falar umas coisas que eu não estou querendo. Não vou nem dizer para o pastor que eu quero conversar esses dias. Pastor, meu filho, eu quero conversar contigo. Pastor, estou tão ocupado, se o senhor marcar para outro dia. Sim ou não? E aí eu percebia que ele se isolava. Então muita gente não senta à mesa, não é porque não tem o que falar, não é porque não tem o que conversar, não é porque não tem o que gerar, é porque na verdade ela não quer comunhão, ela não quer correr o risco de ter que falar as verdades. Então ela foge de relacionamentos sadios porque ela não quer abrir o seu coração. Hoje infelizmente esse primo de meu amor já tem um bom tempo, esse tio de meu amor já tem um bom tempo que, embora ele estando na igreja, já tem um bom tempo que ele abandonou literalmente a família e foi viver uma outra situação. Hoje a gente entende. Ele fugia do ambiente da mesa, ele fugia do ambiente de comunhão. Olha para quem está do lado assim: não fuja desse ambiente. Olha para quem está do teu lado e diz assim: discipulado. Diz no olho dessa pessoa: discipulado
não é ameaça. Discipulado é solução para a sua vida. Você pode dizer amém? Pode dar um forte aplauso a Jesus por isso? Levante suas mãos para o alto agora e diga: Jesus, Jesus, eu me abro para o discipulado e eu me disponho a discipular. Amém? Está lascado, disse, agora vai acontecer. Amém? Discipulado não é ambiente de ameaça, mas quando a gente decide assentar-se à mesa do discipulado, a gente está dizendo, a gente está declarando: eu estou disponível. Toda pessoa que diz assim, sim, eu quero sentar, ela está dizendo, eu estou disponível. Sim, eu quero sentar, ela está dizendo, eu quero ser ajudado. Eu quero ser ajudada. Ou então, eu quero ajudar. Eu quero me colocar à sua disposição. Queridos, tem entristecido muito o meu coração, meu espírito. Eu fiz parte e eu testemunhei uma geração que essa geração ela não tinha hora, ela não tinha dia para investir em vidas. Ela tinha o seu tempo com sua família, essa geração tinha o seu tempo de férias, tinha o seu tempo de lazer, o seu tempo de estudo, o seu tempo de trabalho, mas ela também sabia o que era tempo de discipulado. Eu testemunhei uma geração que ela amava tanto discipular que para ela não importava se era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, se era de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Para ela não importava se ela já tinha almoçado ou jantado. Para ela não importava se ela já tinha pagado conta ou ainda estava devendo, se o nome estava limpo ou estava no Serasa, no SPC e em todos os outros. Eu testemunhei uma geração que ela amava fazer o que Cristo lhe ensinou a fazer. E hoje, quando eu olho, eu enxergo uma geração, numa grande maioria dos cristãos, acomodada, recuada, paralisada, com medo, com vergonha, com receios, paralisadas nos erros, talvez nos pecados, ou exclusivamente em si mesmas, nos seus objetivos, nos seus sonhos. Hoje eu vejo parte daqueles que são cristãos sendo egocêntricos, pessoas que só pensam em si, que querem primeiro a solução das suas causas, e que quando as suas causas não são resolvidas, então ela não está disponível para ninguém. Ela não quer ser discipulada, ela não quer discipular, ela não quer ser liderada, ela não quer liderar, ela não quer falar do amor de Jesus, ela não quer compartilhar sobre o reino. Muitas vezes elas não convidam pessoas, porque elas não se sentem em condições, pelo seu testemunho, de que a pessoa visite a célula ou a igreja que ela faz parte, e essa pessoa vai olhar para ela e dizer: e tu é dessa igreja? E tu é crente? Oxente, tu é crente, não sabia? Tu é crente? Aí muitas vezes a pessoa, ela está estacionada e, meu Deus, eu fico vendo uma geração hoje que se preocupa consigo, que perdeu a visão do discipulado, a visão do ganhar, do discipular, do consolidar. Uma geração que precisa ser ativada. E nesses 2 dias Deus agendou esse congresso para que, se esse for o seu caso, Ele te ativar outra vez, liberar uma unção hoje sobre sua vida, para te desatar, te destravar e te devolver ao lugar que você nunca devia ter saído, o lugar de comunhão, o lugar de frutificação, o lugar de conquista, o lugar de multiplicação, o lugar de discipulado. Deus tem unção para você aqui hoje, para te desatar e te remover desse ambiente. Quantos creem, diga: eu recebo. E dê um forte aplauso a Jesus, um glória a Deus, um aleluia. Diga glória a Deus. Quando eu fujo do discipulado à mesa, ou da mesa do discipulado, eu estou dizendo: não conte comigo, eu não quero ser ajudado e não quero ajudar ninguém. Porque assentar à mesa nos concede a oportunidade de nos tornar discípulos, discipuladores. Se você tem um coração de discípulo, Deus vai gerar em você um coração de discipulador. Se você tem um coração de discípula, Deus vai gerar em você um coração de discipuladora. Deus está só esperando você se posicionar. E não é apenas gerar um coração de discipulador ou discipuladora, é te dar êxito no teu discipulado, é te conceder êxito no teu discipulado. Então, fugir dessa realidade é se tornar frustrado no seu caminho.
Foi a mesa que Jesus tocou vidas. Foi a mesa que Jesus mudou histórias. Foi a mesa que Jesus confrontou religiosos. E foi a mesa que Jesus transformou a vida de pecadores. No discipulado, a mesa, Jesus apresentou o caminho que conduz à vida eterna e marcou homens e mulheres que em seguida impactaram gerações. Escute algo. Durante muitos anos, Deus me deu a graça de investir no discipulado à mesa com muitos homens e muitas mulheres. E Deus foi, na medida que eu ia orando, o Senhor dizia: Senhor, me revela o coração desses discípulos, me mostra o coração desse homem, dessa mulher. Na medida que o Jesus ia nos revelando, não era só para, aliás, não é para fazer fofoca contando da vida dos outros para a gente, é para nos mostrar o caminho para a gente acessar, amém? Então, quando Jesus te permitir conhecer o coração do teu discípulo, não vai chamar a irmã e dizer assim: irmã, tu nem sabe, mulher, minha irmã, nem sabe o que eu ouvi daquela menina. Minha irmã, pô, conta logo, minha irmã. Não, amém? Diz assim: está cancelado em nome de Jesus. Quando Jesus te revelar o coração do teu discípulo, não vai chamar: ei, meu irmão, rapaz, tu nem sabe a parada aí, ó, que eu ouvi ali daquele cara. Rapaz, meu irmão, aquele cara é barra pesada demais. Não, Jesus vai te dar a conhecer o coração dos seus discípulos, das suas discípulas, para você saber o caminho para acessar e ajudá-los. Então, nesse convívio do discipulado à mesa com muitos discípulos, Deus me deu a oportunidade de discipular prostitutos, adúlteros, homossexuais, ladrões, mentirosos, corruptos e o tantos você possa imaginar. Depois de todos esses anos, quando eu os reencontro hoje, todos eles continuam nossos amigos. E hoje eu vejo muitos deles pastores, bispos e apóstolos dessa nação. Deus está te confiando pessoas, para que você invista na vida dessas pessoas, porque amanhã, onde você não chegou, elas vão chegar. O quanto você não alcançou, elas vão alcançar. Você é um agente nesse tempo de discipulado, para não apenas transformar vidas, mas mudar destinos e histórias de territórios e famílias. Certa feita eu estava em Paragominas, e eu procurando um local, uma clínica. Eu fico aqui olhando de um lado para o outro, aí para um motoqueiro, o cara todo vestido de capacete. Eu disse: meu querido, você pode me dizer onde é que fica a clínica tal? Ele disse assim: a clínica tal, o senhor vai para ali e tal. Aí eu vou sair. Ele disse: espera aí, o senhor é o pastor Osmar? Eu disse: sim. Ele disse: não, desça aí, o senhor vai descer agora, por favor. Eu desci do carro. Aí ele já foi tirando o capacete: pastor Osmar. Sabe quando alguém diz: ah, e você fica: quem é mesmo? Me ajuda, Espírito Santo, que eu não sei quem é, não estou lembrando. Já aconteceu isso com você? Como é que você reage? Aí eu fiz: ah, tipo assim, quem é tu, que eu não sei. Aí ele: pastor, e me abraçou, e pastor Osmar. Aí ele começou a chorar. Ele disse: o senhor nem sabe, mas o senhor foi um homem que Deus usou para investir na minha vida. O senhor não lembra quem eu sou, mas naquele tempo que o Senhor investiu na minha vida, era uma pessoa sem direção, sem destino. Eu não tinha razão nenhuma mais para viver. Hoje eu sou pastor da igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Paragominas. Meu Deus! Deus faz, mas Ele quer contar comigo e contigo. Eu quero dizer a você que através do teu discipulado, Deus vai levantar homens e mulheres nessa geração, que vão mudar a realidade de outras gerações, que vão impactar a Imperatriz, e vão impactar outros lugares, e até outras nações. Creia nisso. Eu ouvi no testemunho de Marcos Brunet. Vocês conhecem Marcos Brunet, aquele adorador, pastor na Argentina? Irmão do Tiago Brunet. Ele testemunhando, não sei se você ouviu, pastor. Quem mais conhece Marcos Brunet? Ele tem uma canção linda, Abba Pai, procura lá. E ele testemunhando, pastor, não sei se você ouviu, ele estava em Jerusalém, e ele fazendo a adoração de um culto em Jerusalém, na Terra Santa. E quando terminou aquele momento de culto, um homem, um senhor, aproximou-se dele e disse: vem cá, o teu sobrenome qual é mesmo? Ele disse: Brunet. Brunet? Tu é de qual cidade? Ele falou: tu é neto de fulano? Ele disse: sou. Tu é neto dele? Ele disse: sou. Aí se aquele homem parou e disse: mas rapaz, ele conseguiu mesmo? Ô cabadura, rapaz, ele conseguiu.
Aí disse que ficou curioso: conseguiu o quê, senhor? Ele disse: rapaz, ele era marinheiro, e nós viajávamos muito a serviço como marinheiros, e ele era um homem carga torta, o teu avô. Pensa no homem carga torta. Mas um dia ele decidiu ser crente. Ele se tornou crente. Agora ele dizia que era da igreja dos crentes. E aí ele ficou chato lá no trabalho, ninguém gostava mais dele, porque ele só falava de ser crente de Jesus. E ele disse uma vez, e eu estava lá, ele disse: eu não vou chegar a lugares que a minha descendência vai chegar. E ele disse em uma oração: eu declaro que a minha descendência vai tocar as nações. Ele disse: hoje tu está aqui, tu é neto. O que ele disse lá atrás em oração, hoje está se cumprindo. Os olhos daquele homem estavam vendo uma profecia liberada se cumprindo, materializada. Nada do que você investir na vida do seu discípulo vai se perder, vai se cumprir, ainda que os teus olhos não consigam ver, mas Deus vai fazer acontecer, e a terra vai testemunhar que o teu discipulado não foi em vão. Mas você podia dar um forte aplauso a Jesus aí. Isso é coisa de Deus, é coisa que o céu faz. Jesus nos prova que a mesa do discipulado, ou discipulado à mesa, forma pessoas, ativa líderes, e pode mudar não apenas a nossa vida, não apenas a nossa pessoa, mas uma realidade inteira. Certa feita, nós fizemos uma reunião no Pará, nós os pastores daquela cidade, nós tomamos uma decisão, colocamos à mesa um assunto. Nós estávamos incomodados em ver, ano após ano, pastor, a chave da cidade está sendo entregue nas mãos do rei Momo. Aquilo nos incomodava, e eu comecei a gerar no coração daqueles pastores uma compreensão sobre o peso que isso trazia sobre a cidade. E Deus foi dando-me a graça para ir trabalhando na mentalidade dos pastores essa compreensão, e eles compreenderam. E nós ali à mesa, junto à mesa, tomamos uma decisão: vamos buscar fazer alguma coisa como igreja para mudar essa realidade. Deus nos deu uma direção, nós nos reunimos como igreja, como um só corpo, em comunhão, em unidade. Aí o inferno não resiste. Sentamos com a Câmara e sentamos com o prefeito daquela ocasião. Reunimos a igreja daquela cidade, o prefeito e sua equipe de secretariados. Reunimos toda a Câmara Municipal em um culto público no setor rodoviário daquele município. E ali naquele lugar começamos a orar, adorar, profetizar, fazer declarações proféticas. Fizemos com que o prefeito declarasse algo por uma profecia, um decreto que nós mesmos fizemos a punho, e ele não fez nenhuma resistência. Ele leu toda aquela declaração, e no final ele pegou a chave da cidade, meu Deus, e entregou nas mãos dos pastores daquela terra. Sabe quanto tempo se passou disso? Eu creio que quase 18 anos ou mais, quase 20 anos. Depois disso, sabe quantas vezes ainda teve carnaval nessa cidade? Me pergunta aí, quantas vezes? Nenhuma. Nenhuma. Até fazem uma festinha aqui, um baile do Havaí ali, outra coisa aqui, minguim. Já até tentaram fazer outros carnavais, não dá certo, porque foi selado por uma decisão assentado à mesa, entre homens e mulheres de Deus, que numa atitude de comunhão, decidiram de forma indireta discipular uma geração naquele território, fechando as portas para essa ação demoníaca naquele lugar. Então olha para quem está do lado assim: tem resultado sim. O que a gente está vivendo hoje aqui, queridos? Olha aqui para mim, por favor. O que a gente está vivendo aqui hoje? O que nós estamos vivendo e o que muitos ainda vão viver até que o Senhor venha, é resultado também do discipulado de Jesus à mesa com os discípulos. É resultado do tempo também que Jesus investiu com homens e mulheres à mesa. Nós somos resultado desse investimento que Jesus fez questão de fazer. E aí eu estou na introdução da palavra. E aí depois de ter feito a introdução, agora nós vamos falar sobre o texto bíblico. Brincadeira. Mas eu vou ser breve sobre isso. Jesus fez um caminho com aqueles discípulos. Nós vimos ontem sobre isso, amém, queridos? E eles estavam indo na direção de Emaús, uma terra de águas quentes.
como se eles estivessem buscando saciar a sede em fontes naturais, humanas. E Jesus chega até eles, consola e diz: não, vocês vão beber da água que eu tenho para vocês. Vocês vão voltar para Jerusalém. Vocês vão voltar para o lugar de paz, para o lugar de comunhão, para o lugar de promessa. E aí Jesus entende a necessidade de ficar um pouco mais. Querido, se você entende que há necessidade de investir mais tempo nessa pessoa, não desista, invista. Não abra mão. Jesus não abriu mão de você. Você é melhor que ela? Teu pastor abriu mão de ti? Tua pastora abriu mão de você? Jesus decidiu ficar mais um pouco com eles, porque Jesus havia compreendido que o que ele havia ensinado ali no caminho ainda não tinha sido suficiente. Precisava de um pouco mais de tempo, precisava de um pouco mais de investimento. Então, se na caminhada você perceber que não foi o suficiente, ainda não deu o resultado que você acredita que essa pessoa pode dar, vai para a mesa com ela, chama ela para um discipulado mais direto, diz a ela: abra o seu coração aqui comigo. Ou então vai até os teus líderes e diga: eu quero abrir o meu coração, eu quero desnudar a minha alma. Então compreenda que discipulado vai exigir tempo, vai exigir dedicação, vai exigir esforço e vai exigir principalmente amor. Por que a nossa alma está cheia de argumentos para o discipulado? Porque a gente não tem amor para isso. Deixa eu falar uma coisa aqui, uma verdade para você. Dizer que amo a Deus sem amar pessoas, eu estou mentindo para mim mesmo. Não há como desconectar, desvincular amor a Deus de amor às pessoas. O Senhor diz que nós devemos primeiro amá-lo de forma exclusiva, amá-lo sobre todas as coisas, amá-lo com todo o nosso esforço, com toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. Mas Ele diz que a gente deve também amar o próximo. Não há como desconectar eu dizer que eu amo a Deus e eu servir a Deus debaixo de uma direção, de um método, de uma revelação, e eu não abrir o meu coração para amar pessoas, eu não querer discipular, eu não querer ganhar. Você está mentindo para você mesmo. Você ainda não conseguiu capturar no teu espírito a essência do verdadeiro evangelho, o propósito do reino de Deus. Você parou em si, Cristo foi revelado a você, e você colocou Cristo exclusivamente para ti, mas Cristo quer se revelar a outros através de você. Portanto, se você crê que você ama a Deus, e eu creio que você ama, então esse amor tem que se manifestar, tem que fluir, tem que transbordar, e esse amor transborda, marcando pessoas, tocando vidas. Então Jesus, Ele nos envolve num ambiente de comunhão através do partir do pão. Ele senta à mesa com os discípulos e ali Ele parte o pão. Ali Ele ativa a memória daqueles discípulos, porque aquela atitude de Jesus remeteu a mente, o coração daqueles discípulos a experiências que eles já haviam vivido. Todas as vezes que você assentar-se à mesa para ser discipulado ou para discipular, Deus vai te dar a oportunidade de trazer a memória dessas pessoas, ou vai te dar a oportunidade de trazer à tua memória aquilo que Ele tem para você, que Ele já disse a você, que Ele fez por você e que Ele quer fazer através de você. No discipulado à mesa, nós vamos entender à luz dessa revelação de Lucas 24, que esse é um ambiente onde os nossos olhos podem ser abertos. Tem vezes que a gente está tão cego, que é só a gente sentar com o pastor e com a pastora, que parece que dá um estalo assim, a gente pensa: mas rapaz, eu não estava vendo dessa forma, eu não estava vendo dessa maneira. Rapaz, o pastor abriu meus olhos. Foi só sentar com a pastora e meus olhos se abriu. Ou seja, eu estou dizendo, eu entendi, eu compreendi, agora eu estou entendendo, agora eu estou compreendendo. Não é tão complicado assim, não é tão difícil assim. Aí depois você vai dizer: ô pastor, aí num dia o pastor vai dizer assim: um culto de testemunho, eu quero testemunhar. Ô pastora, naquele dia que a senhora foi lá em casa, que a senhora conversou comigo. Ô pastor, naquele dia que o senhor me atendeu, que o senhor me recebeu, naquele dia que minha vida mudou. Quem compreende isso? Porque o discipulado à mesa, ele é ambiente para abrir os olhos. Porque quando nós compreendemos a visão do ambiente gerado no discipulado à mesa, nós vamos compreender que ali o cego vai voltar a enxergar. Ali quem não via vai voltar a ver.
Quem estava com a visão embaçada vai ter foco ajustado, vai ter foco alinhado, porque na mesa nós alinhamos e na mesa nós somos alinhados. Para irmos encerrando, quando assentamos à mesa, os nossos corações voltam a queimar. Depois que eles sentaram à mesa, não apenas os olhos deles se abriram, mas eles disseram um para o outro: por que a gente não se deu conta que quando ele falava das Escrituras, o nosso coração queimava? Sabe por que o nosso coração queima, queridos? Porque nós falamos das verdades do Pai, nós falamos do amor do Pai. Deus tem nos levado a alguns ambientes, e um dos ambientes que nós fomos agora foi na escola de tempo integral, lá no Tocantins. 750 alunos, todos reunidos num pátio, às 7 da manhã. E o professor disse: pastor Osmar, eu quero que você dê uma palavra para esses meninos. Aí você imagina 750 meninos e meninas, tudo num lugar só. Eu cheguei lá, estava assim: gente, meu Deus, como é que eu vou falar num lugar desse? Aí o diretor pegou, aí todo mundo aquietou, conversou, introduziu isso. Agora, pastor Osmar, eu fui me tremendo, 750 meninos, menino tudo inteligente, sabe coisa que nem a NASA explica. Como é que eu vou falar com esses meninos? E eu cheguei lá: Senhor, orando, me dá graça, Espírito Santo, me dá graça. Irmãos, quando você se dispõe, não pense que é de você, é Deus através de você. Nunca se esqueça disso. Entreguei minha vida a Jesus aos 23 anos. Hoje eu tenho 50. Desde os 20, eu sei que não parece, né, que eu tenho 50. Eu sei que parece que eu tenho talvez aí uns 30, uns 40. Aí, pelo menos meu amor diz isso, eu acredito. Aí, não que ela tenha algo contra a minha idade, não é porque eu já tenho meio século de existência que ela está preocupada. E desde então, o mesmo sentimento que eu tinha há 25 anos atrás, de pregar para uma, ou para 10 pessoas, ou para 100 pessoas, eu tenho até hoje. Eu fico nervoso, eu fico com medo dentro de mim. Meu amor sabe, e ela ora por mim, ela intercede por mim. Eu fico com a mão gelando, eu fico frio, tem hora que dá vontade de correr, dá vontade de dizer assim: pastor, não vou mais não. Sério? Mas todas as vezes que eu digo sim, e eu digo: Senhor, é o Senhor que fala, é o Senhor que faz, Deus me dá graça. E naquele lugar Ele me deu graça de novo. Eu vi aqueles meninos parados assim, foram só 10 minutos, e eles parados assim, com sede, com fome. Eu vi alguns deles com os olhos assim lacrimejando. Eu falei sobre paternidade com eles em 10 minutos. Quando nós terminamos, eles gritavam, eles aplaudiam, eles pulavam. Foi uma festa naquela escola. Aí quando terminou, o diretor, desculpa, eu não sabia que ia gerar tudo isso. Ele disse: pastor, o senhor não imagina, hoje foi o melhor dia já existente nessa escola. Eu quero o senhor aqui mais vezes. Hoje o Senhor gerou algo no meu espírito. Quando eu estava aqui adorando, Ele pediu para mim dizer a você que hoje é o dia de você dizer sim para Ele outra vez. Hoje é o dia de você dizer sim outra vez. E sim, Senhor, conta comigo. Sim, Senhor, eu estou aqui. Eu estou dizendo sim mais uma vez para Ti, Jesus. É o dia de você dizer sim, pastor, conta comigo de novo. Sim, pastora, conte comigo de novo. Eu estava meio assim, mais para lá do que para cá, mas sim, conte comigo de novo. Quando a gente se assenta à mesa, os nossos corações voltam a queimar. Quando a gente dedica tempo, amor, paciência, ensino, não tenha dúvida, os olhos e o coração, tanto nossos quanto dos nossos discípulos, serão tocados e eles voltarão ao propósito. Aqueles discípulos retornam de Emaús, correm para Jerusalém e voltam para compartilhar com os 11 e os outros que ali estavam a experiência que eles haviam vivido com Jesus.
E ali acontece uma outra história quando Jesus aparece para todos. E sobre isso a gente vai falar numa outra oportunidade. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você. Ontem Deus falava conosco sobre algo que Ele vai fazer através do ministério infantil aqui. Vice? E eu creio que não é apenas sobre isso, é sobre tudo que Deus tem para fazer através dessa igreja. Num desses convites, eu vou falar isso aqui porque eu creio que eu preciso. A diretora do CREAS me convidou para dar uma palavra para os profissionais daquele local de trabalho. E quando eu cheguei naquele lugar, eu disse: meu Deus, aqui só tem psicólogo, psiquiatra, assistentes sociais e outros, e isso e aquilo, e muita gente formada, graduada, pós-graduada. Eu disse: Jesus amado. Eu já vi alguma daquelas pessoas sentadas assim. E eu dentro de mim, estou lascado. E aí fui abrindo a Bíblia e fui compartilhando com aquelas pessoas, compartilhando com aqueles profissionais o Evangelho, porque na célula, no discipulado, no evangelismo, a gente não fala de nós mesmos, amém? A gente fala sobre Jesus. Aí eu fui percebendo que tinha gente que estava assim, que foi fazendo assim. E eu vi pessoas chorando, eu vi pessoas sendo tocadas. Eu estou diante de pessoas aqui que vão mudar a realidade de muitas outras pessoas nessa cidade. E não é pelo teu mero esforço ou pela tua capacidade ou sentimento de ausência dela. Não é pelo que você alcançou ou deixou de alcançar em sala de aula ou numa cadeira de uma faculdade, universidade. Não é pelo fato de você ter ou não ter alguma condição. Estou bagunçando aí a transmissão? Não é por nada de você mesmo. A única coisa que Jesus espera que você tenha é disposição para amar e disposição para investir tempo. E quando a força te faltar, quando você sentir-se fraco, lembra que Ele vai te dizer assim: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E você vai dizer: é verdade, Senhor. E quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Diga ao fraco: eu sou forte, não nas minhas forças, mas na força do Espírito em mim. Coloque-se de pé, por favor.